Sabe aquelas pessoas que parecem ter um dom natural para se conectar com todo mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais transformadores já escritos, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Vamos descobrir por que os segredos dele, mesmo depois de quase 100 anos, continuam mais atuais do que nunca. Para começar, Carnegie joga na nossa cara uma verdade um pouco desconfortável sobre a gente. Dá uma olhada nessa citação. A tese dele é simples: as pessoas, no geral, não se culpam por nada, não importa o tamanho do erro. E para provar isso, ele foi buscar nos exemplos mais extremos que existem. Pensa só, Al Capone, o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Ele não se via como um bandido, de jeito nenhum. Na cabeça dele, ele era um benfeitor público incompreendido. Ele achava que só levava diversão para as pessoas e não entendia por que era tão perseguido. Então o raciocínio é o seguinte: se nem criminosos da pior espécie se acham culpados, o que a gente pode esperar das pessoas comuns do nosso dia a dia? O ponto de Carnegie é que criticar é um beco sem saída. Simplesmente não funciona. E essa mania que a gente tem de se justificar em vez de assumir a culpa nos leva direto ao primeiro e talvez mais importante princípio de Carnegie para lidar com pessoas. Olha só o estrago que a crítica faz. Ela não só é inútil para mudar alguém, como ela é destrutiva. Ela ataca direto no orgulho, no senso de importância da pessoa, e o que sobra? Só ressentimento. Uma mudança de verdade quase nunca acontece. E essa não é uma lição fácil, viu? Até Abraham Lincoln, um dos maiores líderes da história, teve que aprender na marra. Ele escreveu uma carta acabando com um de seus generais, mas pensou melhor e nunca enviou. Ele já tinha aprendido que explodir de raiva e criticar só ia criar mais um problema, mais um inimigo. Então, a lição dessa primeira parte toda é essa aqui, a regra de ouro de Carnegie. Não critique, não condene e não se queixe. Em vez de apontar o dedo, o verdadeiro desafio é tentar entender o outro lado, tentar descobrir o porquê de cada ação. Se você está gostando do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Ok, então se criticar está fora de cogitação, qual é o caminho? E é aqui que a gente entra no grande segredo para de fato influenciar as pessoas. A pergunta que vale ouro é: qual é o único jeito, o único mesmo, de fazer alguém querer fazer alguma coisa? E a resposta é genial de tão simples. A arte de influenciar não tem nada a ver com o que a gente quer. O pulo do gato é descobrir o que a outra pessoa quer e mostrar para ela como conseguir aquilo. É despertar nela uma vontade genuína. A analogia que o Carnegie usa é perfeita. Ninguém vai pescar usando morango com chantilly como isca só porque é a sua sobremesa favorita. A gente usa minhoca, porque é isso que o peixe quer comer. Com gente é a mesma coisa. A gente precisa pensar sempre pela perspectiva do outro. Então, no lugar da crítica, entram duas atitudes poderosas. Primeiro, fazer um elogio honesto, sincero, de coração. E segundo, despertar no outro um desejo real. Essas duas coisas juntas são a base de toda a filosofia do livro. Beleza, agora que a gente já entendeu a base, vamos ver como isso se transforma em atitudes práticas do dia a dia para criar conexões de verdade. 50 mil? O que será que esse número gigante significa? Bom, era basicamente um superpoder político. Esse era o segredo de Jim Fallah, o cara que ajudou a eleger o presidente Roosevelt. Ele sabia o primeiro nome de 50 mil pessoas. E por trás disso, tem uma verdade muito, mas muito poderosa sobre a natureza humana. É isso. O nosso nome, pra gente, é o som mais importante que existe. Chamar alguém pelo nome é um elogio sutil, mas que faz uma diferença enorme. E essa ideia se conecta com todas as outras. Sorrir, se interessar de verdade pela vida do outro, saber ouvir mais do que falar, conversar sobre o que a outra pessoa gosta. Percebe? O padrão é sempre o mesmo. É tirar o foco da gente e colocar no outro. Não é truque, é generosidade. Agora vamos para um terreno um pouco mais complicado, como a gente lida com uma discordância. Como a gente consegue defender um ponto de vista sem criar uma briga. E a primeira coisa a entender é: não dá para ganhar uma discussão. Pode parecer estranho, né? Mas pensa bem. Se você perde, já perdeu. E se você ganha, você fez o outro se sentir mal, feriu o orgulho dele, ou seja, no fundo, você perdeu também. O único jeito de sair por cima de uma discussão é simplesmente evitar entrar nela. E, no lugar da briga, Carnegie sugere o método de Sócrates, o filósofo grego. A ideia é guiar a pessoa com perguntas, de forma amigável, fazendo ela concordar com pequenas coisas. Um sim depois do outro.
Quando ela menos espera, ela mesma chega à conclusão que você queria, por conta própria. E quando a gente junta todas essas peças, percebe que isso é muito mais do que um manual de boas maneiras ou umas técnicas de persuasão. O que surge é uma nova filosofia de vida, uma mudança de verdade na nossa cabeça. É parar de pensar só no nosso umbigo e começar a ter um interesse genuíno, sincero pelas outras pessoas. E essa frase do filósofo Emerson resume perfeitamente o espírito da coisa. É ter a humildade e o respeito de entender que todo mundo tem algo a nos ensinar. No fim das contas, isso aqui não é só teoria, é um guia para a ação. A grande pergunta não é se esses princípios funcionam, mas qual deles a gente vai escolher para colocar em prática hoje mesmo. Para não perder o próximo vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho.